Domingo tem Corinthians e Flamengo, às 7h, 2x1 pro Corinthians. Mas o problema é que é o Flamengo, fora de casa. Ah, mas você acha que o Corinthians tem medo do Flamengo? Não, velho? não acho que tem medo. Você, quando jogava, você tinha medo de time? Não, claro que não. Ah, mas por que você acha que os caras vão ter medo de jogar com o Flamengo lá? Enfrentar um Flamengo lá do jeito que o Flamengo O Vasco tá empatou jogando. 0x0 e quase ganhou o jogo. O goleiro foi o melhor jogador em campo. Não, mas você viu o jogo inteiro? Um jogo, meio tempo foi pro Flamengo, o segundo tempo pro Vasco. Exato. E o Corinthians meteu 3 do Vasco. Mas quando eu digo assim... Eu o quê? É, galera, já vimos aí que antes do jogo o Neto tentou debochar do Flamengo. Até fez uma comparação aí no jogo do Vasco, onde o Flamengo empatou com o Vasco por 0x0. Lembrando que nesse jogo o melhor jogador em campo foi o goleiro do Vasco. Se não fosse ele, o Mengão teria feito ali pelo menos uns 3 gols. E o Neto fez aí esse deboche tentando insinuar que não tinha medo do Mengão. Agora bora ver aí a reação do apresentador depois do jogo, depois desse chocolate, desse amasso. 4x0 Mengão. Se você tá feliz assim como eu após essa vitória do Mengão, já deixa o like aqui nesse vídeo e também o seu comentário zoando os corintianos, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Tatola, vou falar pra você quem vai ficar de 4. Quer que eu fale pra você, Tatola? Quem que vai ficar de 4 no perrengue? Quer, Tatola? Tô brincando, Tatola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que Deus proteja todos nós e o Corinthians voltando de 4. A verdade, os caras tinham que botar a pé, sem tomar água. Não é questão de perder pro Flamengo. Godoy, Quesada, Marília Ruiz, Hernani, que tá aí para todos os câmeras, para todo mundo que tá trabalhando aqui, né? É assim, ó, perder jogo pro Flamengo, todo mundo vai perder. Eu acho que o Flamengo deve perder uns 2, 3 jogos do campeonato. Porque é um time tão forte, mas tão forte. O Flamengo é um dos grandes clubes do futebol mundial. Pô, De La Cruz jogando muito, De Arrascaeta jogando muito. Pedro, impressionante. Gerson nem jogou muito. Hoje não. Nem jogou muito. O Wesley passando, Ayrton passando, os 2 zagueiros, a melhor dupla de zaga. Aí vem o seu Orlando, que foi um zagueiro mais ou menos, ganhou 2 jogos, ganhou do Sport, ganhou do Racing do Uruguai. Mas pera um pouquinho, velho. Você vai jogar com o Breno Bidon e com o Carrilho aberto do lado direito? E só o Ranieri marcando? Pô, não é possível. 5 minutos do jogo, já dá pra saber que ia ser uma porrada. E só não foi uns 8, porque o Hugo, infelizmente, falhou no 3º gol. Ele fez 4, 5 defesas. A gente vai discutir muito se o Palmeiras acaba de tomar um vareio agora, no Allianz Parque. Isso, do Bahia. Bora Bahia. Do Rogério Ceni. 1x0. Isso, o Vasco tomou uma porrada hoje do Cruzeiro. O Cássio, melhor jogador. Pô, o Mirassol poderia ter vencido o jogo, não venceu porque fez uma idiotice. É a mesma coisa a vaca que eu tenho lá em Santo Antônio de Posse. Aquela desgraçada daquela vaca, que eu comprei uma porra de uma vaca pra ajudar um parente meu, que a minha mãe pediu. Ô mãe, que desgraça, hein, mãe? Por que a senhora que não dá leite lá? Por que eu tenho que comprar uma porra de uma vaca? Aí comprei uma porra de uma vaca. Aí a vaca quebrou tudo que as coisas que eu fiz. Quebrou tudo as árvores, as coisas bonitas. Mexerica quebrou a lária. Vai pro inferno a vaca! Vai pro inferno os 4x0 que o Corinthians... Eu quero que a vaca se exploda! Desgraçada da vaca! Aí vem o Tatola, que ele só faz coisa errada pros outros. É todo mundo no perrengue, tomando chifre, né? Ô Tatola, cuidado, Tatola, se eu te pegar no corredor aqui, eu vou te dar uma porrada, Tatola. Você não tem ideia, porque a vaca arrebentou com o meu sítio. Eu não quero a vaca, hein, Jones? Se você quiser, você bota a vaca no seu quarto, bota a vaca na sua cama, bota a vaca onde você quiser, porque eu não quero a vaca. Porque eu não tô bom hoje. Vamos fazer churrasco. Só se quiser um churrasco. Quanto custa? 4 mil reais eu paguei da desgraça da vaca. Já perdi 8. Vindo pro futebol, que nós perdeu, o Palmeiras perdeu, nós perdeu tudo. Vamos lá. Obrigado, Flávio. Em relação ao jogo, independentemente do pênalti, o Godoy foi pênalti ou não pra você? Sim, pênalti. Então não tem discussão nenhuma, tava 3x0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você Quesada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje? Flamengo e Corinthians, esse atropelo. Netão, mais cedo a gente se encontrou ali no camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário, você fez o jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4x0
Gente, 4-0 foi pouco, viu? Porque teve 2 bolas na trave e teve pelo menos 3 intervenções durante o jogo do Pelo amor de Deus. Aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então, hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1. O placar moral do jogo é 7-1, porque o único lance Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar fechado. Tá pensando que é sub-20, velho? Lógico, joga fechado, entendeu? Colocasse mais gente ali no meio campo. E mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis, ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara pra tentar fechar o time. Martínez, Alex Santana, outro 3 zagueiro. Do jeito que tava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas 3, 4 vezes. Primeiro trabalho do Dorival, tá? Só 4 vezes? É só, que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema defensivo. E hoje o Flamengo deu uma aula. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação. Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, não tiver essa ideia de jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. Parabéns pelos 60 anos da Rede Globo. Parabéns à transmissão hoje, colocando as coisas antigas. Parabéns ao Luiz Roberto. Parabéns ao Caio e também ao Júnior, um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Parabéns aos 60 anos da Rede Globo. Parabéns a todas as pessoas. Parabéns a tudo que vocês aí. Parabéns. Não é fácil ter 60 anos de televisão. Qual a ideia que você viu, Marília Ruiz, desse atropelo? O porquê do atropelo? O atropelo foi técnico e tático. Foi 4-0, fora os ameaços, fora a bola na trave, fora as defesas que o Hugo conseguiu fazer, fora os gols perdidos também, porque o Flamengo perdeu gols nessa partida. Acho que o Corinthians, nos últimos dias, ficou abandonado. Com todo o respeito ao Orlando, ele já não fez um grande trabalho no Sub-20. Acho que nas últimas partidas o Corinthians ganhou, sabe-se como, do Sport em casa. Depois do Racing, com 1 a menos, do jeito que foi aquela partida. No começo, 11 contra 11, o Corinthians não estava melhor que o Racing, que é um time muito modesto do Uruguai. E hoje as escolhas foram muito equivocadas. Aí eu pergunto, como eu perguntei no meu Twitter, quem é o chefe do Orlando? Com quem ele conversou para escalar esse time hoje no Maracanã? O Corinthians não só não competiu, como então tem também os jogadores que entraram, como disse o Neto, com uma impressão de que estavam à praia ou estavam passando o final de semana. Na verdade, o Flamengo estava 100 por hora e o Corinthians a 10. Exatamente. Isso é verdade. O Flamengo fez uma partida excepcional. Os jogadores do Corinthians muito abaixo. Só o Romero pode falar alguma coisa sobre o que aconteceu no jogo hoje? O Gileri também, o lateral esquerdo. Só ele pode falar? Acho que tem mais gente que precisava falar. Inclusive o presidente do Corinthians precisa dar uma satisfação à torcida de vez em quando. Porque senão fica difícil aparecer só quando o Corinthians foi campeão paulista ou de vez em quando dar uma entrevista. Acho que o Corinthians precisa respeitar o sofrimento que o torcedor teve nas últimas edições de Campeonato Brasileiro. 2 rodadas seguidas do jeito que está, o Corinthians sem técnico. Mas o Tite desistiu na terça-feira. Ok, o Tite desistiu na terça-feira. Mas acho que o comando do futebol, que me parecia tão fechado, e olha, posso até falar que a demissão do Ramon e o Ramonzinho parecia que o trabalho tinha chegado no teto, mas parecia que o CT estava blindado. De lá para cá, parece que o CT está totalmente perfurado com as notícias de fora, com os problemas do balanço, com os problemas da polícia, com os problemas da vai de bet, e o futebol foi abandonado. O que aconteceu hoje no Maracanã foi um time excepcional, fazendo uma partida perfeita, com a marcação em pressão, com jogadores de defesa quase na linha do meio de campo, não deixando o Corinthians respirar, todos no estado da arte. Talvez só o Gerson parecia, todos jogando tão bem, parece que o Gerson não jogou bem, não é verdade, mas entre o que jogou a Arrascaeta, o que jogou o De La Cruz, o que jogou o Pulgar, o que jogou o Pedro, você fala, bom, hoje o Gerson não se destacou tanto. Mas o Corinthians em campo hoje foi um vexame. Godoy, dá para entender que o Flamengo, ele tá anos-luz na frente dos outros clubes, mas não tenho dúvida nenhuma disso, a pergunta é para você. O Flamengo entrou com De La Cruz marcando pressão, com Pedro marcando pressão, com De Arrascaeta marcando pressão. O primeiro gol do Cebolinha tinha 8 jogadores do Corinthians dentro da área, com um goleiro. Wesley e Ayrton Lucas subindo, né? Então, mas isso dentro da área. Aí o cara vem por dentro. Aí o Corinthians vai, sai o Memphis. Não sei não, Memphis, mas tudo bem. Aí ele bota o Igor Coronado, um time fraco na marcação, um time difícil. Como é que você enxergou esse jogo do Flamengo, que foi
foi arrasador, falar a verdade. Nós vimos uma equipe organizada, né? Organizada contra uma desorganizada. Nós vimos uma equipe jogando com intensidade, com outra jogando, passeando em campo, andando em campo, mostrando uma diferença física. Isso. Física muito grande, uma diferença desproporcional fisicamente nessa fase da competição. Sétima rodada, hein? Nessa fase da competição. E o pior, né? Com solução de continuidade de um trabalho que estava sendo feito com um certo planejamento. Agora quem chega vai ter que fazer tudo de novo. Então nós vimos isso em campo. Uma equipe eficiente, porque além dos gols que fez o Flamengo, teve as defesas que o Hugo acabou fazendo e evitando maior quantidade de gols. Então nós vimos uma equipe com muita disciplina para alcançar o objetivo e uma outra equipe que não tinha comprometimento, pelo menos não demonstrou comprometimento com o tamanho da responsabilidade que era enfrentar esse jogo, fazer esse jogo, participar desse jogo. Corinthians contra Flamengo, que é considerado o clássico do Brasil em termos de multidão, de popularidade, né? O maior clássico do futebol brasileiro. Então, alguns jogadores do Corinthians, há algum tempo eu estou sentindo que parece que o importante do ano já foi alcançado. Você assistiu Vasco e Flamengo? Eu assisti. Também. Você viu o que o Carille fez? É, certinho. Fechou bonitinho. Aí vem o Orlando, o Nenê, Faceirinho. quer jogar Faceirinho. aberto, Não tudo dá. faceirinho, tudo bonitinho, contra o Flamengo. Qualquer time que jogar com o Flamengo desse jeito que o Corinthians jogou é de 4-5. E muitos vão perder pro Flamengo. Então, Motinha, domingo, Corinthians e Flamengo. Vamos pra cima deles, dos mulambo. Pra cima dos mulambo. Aliás, ó, Olha que legal que vai ser domingo. Já começa tomando nada. Não, domingo vai ser da hora. Se eu sou ele, eu assumo só na segunda. Marcão, eu sonhei. Sonhei essa noite, Marcão. Sonhei. Domingo o bagulho tá armado, cara. Porque assim, a Globo vai começar a transmissão 3h10. O jogo é às 4. Eles nunca fazem isso. Começa lá faltando 15 minutos. 60 anos tá? da Globo, Aí vai né? comer 60 anos, aí vai ter show do Belo. A festa tá armada. que bacana, hein? A festa tá armada. E aí vai ter, provavelmente vai ser o Luiz Roberto, vai ser o Júnior Capacete, vai ser o Roger Flores. Só lá, minha turma, né? E o Corinthians lá. Aí tá, o palco tá armado. Flamengo, Arrascaeta, eu não sei. Eric Faria na reportagem. Eric Faria. É aí que nós vamos, eu sonhei, é aí que nós vamos estragar a festa dos caras. Nós vamos estragar a festa dos caras. Gol do Romero. 1-0 pra nós Não lá. tem estragado muito. 1-0 pra nós. né? Chegou a hora, Sombra. Chegou a hora. 1-0 pra nós lá. É o freguês dos caras, velho. Gostoso. Arrascaeta dispara pela meia direita, já inverte a jogada com Everton Cebolinha pelo setor esquerdo, entrada da grande área. Cebolinha preparou, engatilhou, vai bater, bateu, é gol. Deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco. Com 4 minutos e meio de bola rolando, o Flamengo abre o placar no Maracanã. Everton Cebolinha. Inversão de jogada lá para a esquerda. Ele domina, puxa para o meio com a perna direita, bate cruzado. Hugo Souza não chega na bola. Tá aberto o placar, o Flamengo já marca o primeiro com menos de 5 minutos. Ixi, Maria, vai ficar ruim. Pulgar domina, joga no comando para Pedro, ajeitou, Arrasca, bateu, Arrasca! Deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco. De novo. Arrascaeta marca o segundo do Flamengo. Pedro, que tá andando em campo, só fez o pivô. Devolveu para Arrasca de fora da área. Bateu rasteirinho. O Hugo Souza não conseguiu chegar. O Ranieri não acompanhou, não conseguiu fazer a falta. O André Ramalho chegou atrasado. Mateuzinho levanta as mãos, reclama. Mas está lá o segundo do Flamengo. O Corinthians tinha melhorado no jogo. O Flamengo estava no sossego.
E aí marca o segundo ainda no primeiro tempo. A batata realmente assou. Zika, líder mundial em impermeabilizantes, argamassas e rejuntes. Não confunda. S-I-K-A. É Zika. Pode confiar. Pedro marca o terceiro do Flamengo. Se ferrou. Houve um equívoco. Hugo Souza saiu jogando errado. Era tudo que o torcedor do Flamengo queria e esperava dele. Entregou a paçoca, Hugo Souza. Recuo de bola para ele fez o passe no meio de campo. Com a perna direita tentou acionar o Ranieri, que vinha para sair jogando. O passe foi errado, o Pedro chegou, se antecipou e bateu de primeira com a perna esquerda. Meu Deus, que lambança, que lambança, que lambança. Olha, a coisa vai ficar pior no segundo tempo, gente. Do movimento não foi nada. Não, se der esse pênalti, eu vou concordar com o Marcelo Bressani, hein? Olha lá, ó. É a parte final do movimento da caneta e bate no bico da perna ali no bico da chuteira. Os caras estão tentando arrumar alguma coisa que eu vou te falar, não foi absolutamente nada. Meu Deus do céu, ele levou uma caneta, gente. Foi nada. Foi nada. Ele caiu depois, demorou pra cair. É o final do movimento. Foi nada. Olha, ele colocou o pé no chão, depois levantou o pé de novo. Nossa, eles estão caçando, hein? Estão caçando. Não, é que se o VAR chamou é porque o VAR considerou pênalti, gente, senão não teria chamado. O Rodrigo D'Alonso Ferreira, da Federação Catarinense. Olha lá, Lima, mais um pra você criticar aí, ó. Já foi o gol ontem que foi e não deram. Agora estão arrumando um pênalti aí, Lima. Olha. Deus Pai amado. Estão arrumando um pênalti pro Flamengo. O que ele pode considerar aí, De Paula, é que, como fica preso ali depois o pé do Arrascaeta, falar, mas ele teria continuação na jogada e por conta disso não conseguiu continuar. Aí talvez a interpretação do árbitro seja essa para dar um pênalti. Tá com cara que ele vai dar deu um pênalti. Deu pênalti. Nossa, um absurdo. Senhora do céu. Isso aí é um absurdo. Não, para, não dá. Aí já é... Aí não dá, né? Mas agora o Hugo Souza vai pegar pra se redimir. Aí não dá, né? Foi nada, gente. Pelo amor de Deus. Foi nada, levou uma caneta. Foi nada. Pênalti pro Flamengo. O Hugo Souza vai pegar, só pra calar a boca aí dos trouxas. Você pega, Hugo, você pega. Ele vai perder o pênalti e vai embora. Pênalti pro Flamengo, 32:40. Arrumaram um pênalti aí, hein? Pedro contra Hugo Souza. Sou mais você, Hugo. Você pega, Hugo. Sou mais você, Hugo. E o Hugo é pegador de pênalti, hein? Era o que ele tava precisando pra se redimir aí. Vai, Hugo. Autorizado Pedro, bateu, é gol do Flamengo. Se ferrou. Houve um equívoco. Quarto gol do Flamengo, Pedro sem chance pro Hugo, cacetada, Esgrives. Aí não tem o que fazer, né? Uma puta porrada que foi ali o chute do Pedro e já pode sair ovacionado, bateu firme no alto. Aí goleiro não pega. O Hugo ainda caiu no canto, mas batida forte no alto, inapelável para o Hugo Souza. 4-0 para o Flamengo, goleada lá no Maracanã, lotado, festa da torcida rubro-negra. Aliás, pênalti tem que ser todo pênalti batido assim, né? Odeio um jogador que vai querer inventar em batidinha de pênalti, rapaz. É isso aquele aí. Espacinho, né? Vai dando vira pro lado. O Pedro fez o que tinha que fazer, né? Meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O jogo parecia de campeonato carioca. Flamengo e Entrerriense. Tamanha facilidade. Nos últimos 3 jogos do Brasileirão, o Flamengo marcou 10 gols e não tomou nenhum. Sendo que foi 6-0 contra o Juventude, 0-0 com o Vasco e 4-0 contra o Corinthians. Mas o mais fácil foi o Corinthians, gente. É que o Corinthians deu sorte de não tomar 7, 8, 9-0. O Hugo, num primeiro tempo muito ruim, Hugo, para com esse negócio de sair jogando com os pés. No segundo tempo ainda salvou 2 bolas, teve bola na trave do Arrascaeta. Olha, o time do Corinthians vinha de uma feijoada com churrasco. Time pesado, uma zaga horrorosa. Por sinal, tem que se mandar embora toda a zaga do Corinthians, a titular e a reserva. Foi bizarro, vergonhoso, ridículo. Ô Depay,
Jogar contra o Sport é fácil, contra o Flamengo. Então essa aí foi a reação do Neto. O Neto tentou debochar do Mengão antes do jogo. E vou falar pra vocês, se o Pedro faz aquele golaço onde ele sai costurando ali a zaga do Corinthians, o Maracanã ia desabar mundo abaixo. Porque o Pedro joga demais e se ele faz aquele gol, esquece. Acabou o jogo ali. E cá entre nós, que pecado não ter sido gol, hein? Antes do jogo eu ainda falei que o Pedro seria uma chance muito grande de jogar como titular e seria uma esperança de gol para o Mengão, já que nos últimos jogos o Flamengo não estava conseguindo fazer gol. Tava tendo muitas oportunidades, mas não estava definindo isso em gols. E hoje foram 4, poderia ter sido mais, mas muito feliz com a vitória do Mengão, ainda mais depois da derrota do Palmeiras para o Bahia. Gol no finalzinho do jogo do Bahia e que golaço, hein? Flamengo líder do Campeonato Brasileiro com 1 ponto na frente do Palmeiras. Agora vai enfrentar o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. E se você gostou do vídeo e não quiser perder nada do Mengão, se inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e também seu comentário aqui zoando os corintianos, que eu estarei lendo todos os comentários. Mas então é isso, nação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!